Nesse vídeo eu quero te ensinar a ser um verdadeiro traidor. Mas calma, você vai entender o que eu quero te dizer com isso. Nesse vídeo eu quero falar a respeito de um livro que foi muito importante para mim. Eu li ele ali no início de 2019 por indicação de um pastor, psicanalista, que eu considero, que eu ouço bastante, o pastor Neil Barreto. Ele fez a citação em algumas de suas mensagens sobre o livro A Alma Imoral, do rabino Newton Bonder. E aí eu fui atrás desse livro, né? Tentei buscar, eu li ele umas 2 vezes, porque eu entendi que é um livro que poderia trazer bastante conhecimento. Ele, em certa medida, é um livro um pouco mais complexo, para você entender a argumentação, toda, toda a filosofia que ele vai trazer nesse livro, você precisa entender bastante, você precisa reler algumas coisas. Newton Bonder é um rabino que é muito conhecido aqui no Brasil e os seus livros, né? Ele tem livros na área de humanismo, de filosofia, tem mais de 20 livros, ele é um escritor internacionalmente reconhecido. E ele escreve a maioria dos livros pela essa editora Rocco, né? Esse livro aqui, A Alma Imoral, um livro muito bom. Mas vamos lá, vamos pro conteúdo, que importa. Eu vou tentar passar bem rápido, né, nessa parte da tese central do livro, porque o que eu quero mesmo é te passar uma ideia e eu quero que você leve essa ideia, que você aplique, que você tenha coragem de usá-la, tá bom? O que acontece? De onde que surge essa ideia de alma imoral? A alma imoral, na realidade, é um contraponto de um outro livro que é escrito chamado Animal Moral, do autor Robert Rich. Esse livro, Animal Moral, o Robert Rich ele vai tentar pegar a teoria da evolução de Charles Darwin e colocar algumas ideias sobre como a mente humana funciona, trazer uma psicologia através do evolucionismo, que é hoje conhecida como a psicologia humanista, que ela tenta trazer princípios do evolucionismo para o entendimento da psique humana. E aí, o que ele faz? Ele vai falar que o que o Robert Rich faz, na verdade, é uma tautologia. O que é uma tautologia? É você falar ou nomear uma coisa que já existe. É colocar um outro nome. O que uma parte, pegando o evolucionismo, existe uma parte que é uma verdade. Mas essa verdade que o evolucionismo apresenta, na verdade, não é uma descoberta, é uma redescoberta. Porque a Bíblia já falava disso há muito tempo, que a história já fala isso há muito tempo. Então, o que eles fizeram é apenas colocar um novo nome, um novo rótulo para aquilo que já é. O que acontece? De acordo com a teoria da evolução, o nosso corpo ele tem uma tendência à reprodução, ele busca a reprodução, a conservação da espécie, a preservação. Existe esse senso de sobrevivência dentro do ser humano. Então a gente quer sobreviver, a gente quer reproduzir, a gente quer manter as coisas. Então ele vai resumir essa ideia no corpo. O corpo, os desejos do corpo, o que o corpo quer, ou seja, o corpo ele quer manter as coisas como são. Ele quer conservar, ele quer preservar. E ele vai trazer isso como um sentido de que a gente quer manter as coisas, às vezes, no conformismo, no conservadorismo, no sentido de a gente querer
sempre o que se é. Só que ele vai trazer um outro sentido sobre alma. A alma é uma parte do corpo, para ele aqui no livro, é uma parte do corpo que quer trair, que quer transgredir, que quer ir além, que quer ultrapassar o limite. De acordo com o corpo, ele vai trazer isso de acordo com a perspectiva bíblica também. O corpo que é isso, certo? A Bíblia vai falar de algo semelhante. Porque no Jardim do Éden não tinha um mandamento, tinham 2 mandamentos. O primeiro mandamento é de uma ordem positiva e o segundo de forma negativa. A gente só conhece a negativa normalmente, a gente só fala da negativa, né? Não comerás do fruto. Mas a gente esquece de falar que crescei e multiplicai, que também era o mandamento dado pelo Eterno no Jardim do Éden. Então, tinha esses 2 princípios, tinha esses dois mandamentos. Então, o crescer e multiplicar é como se fosse um instinto, uma ordem para a gente reproduzir, certo? Então, o que a psicologia evolucionista fala, o evolucionista fala, na realidade, a Bíblia falava também. Esse é um espectro, essa é uma parte do que ele traz, de que é uma verdade. Beleza. Mas estou falando aqui, eu não sou nenhum tipo de a favor de nenhum tipo de evoteísmo, né, ou evolucionismo. Não, só estou citando uma ideia. Eu acho que nem Newton Bonder é a favor. Ele disse que ele vai fazer um contraponto com a ideia do Robert Rich. Então, ele no momento do livro ele não fala se ele é a favor ou contra. Ele só pega a ideia e ele aplica, tá bom? Agora vamos lá. A alma, ele pega também um conceito bíblico, um conceito que ele da tradição judaica, que ele quer mostrar que a alma quer trair, que a alma ela quer comer do fruto, ela quer ir além, que ela quer muitas vezes desobedecer. E aí ele vai trazer um aspecto positivo em cima disso, tá? Você vai entender o que eu quero te passar aqui, tá bom? Vamos lá. Outros 2 conceitos que ele faz: tradição e traição. A tradição é aquilo que a gente recebe dos nossos pais, da cultura, da nossa sociedade. Quando a gente chega a esse mundo, existe uma cultura, existem uns valores, existem os costumes, e a gente entra e recebe. Só que quando a gente recebe esses costumes, essa tradição, a gente tem 2 caminhos: conservar, manter, se apegar ou trair, ou mudar. E aí a gente tem esses 2 caminhos. O Newton Bonder ele vai falar o seguinte: olha, para que a gente venha evoluir, trazendo um trocadilho aí com o evolucionismo, a gente precisa trair. Não há evolução sem traição. Ou seja, o nosso corpo ele quer manter as coisas como são. A nossa alma ela quer ir além. E aí, muitas das vezes a gente se encontra em uma tensão na nossa vida entre se apegar ou trair. Existe muitas vezes um relacionamento que a gente tem com amigos, com relacionamentos amorosos, com tradições, com costumes, com coisas que a gente recebe dos nossos pais, e a gente tem uma escolha: manter as coisas como elas são, se apegar ou traí-las, romper com elas. Ele vai dar um exemplo de traição da cultura de Abraão, que quando Deus chama-o, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela
e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, saia, rompa, acabe com isso, vá embora. Ou seja, você tem que fazer um rompimento com a sua cultura. Então, a gente muitas vezes tem que ir contra alguns costumes que tentam nos impor, algumas coisas que tentam nos colocar. A gente muitas vezes tem que trair certos relacionamentos. Trair no sentido de romper, não no sentido de adultério. O trair aqui é um rompimento. Então tem duas pessoas caminhando juntas. Só que uma começa a andar um pouco mais, a caminhar um pouco mais. A que está atrás, ela tem uma escolha. Ou ela se esforça e evolui junto com a outra, ou ela fica parada. Beleza? Se ela fica parada, a escolha agora é de quem evoluiu. Ele pode voltar para se adequar, ele pode se apegar àquela pessoa e causar uma ruptura no seu próprio desenvolvimento, regredir, ou ele pode romper e ir. E aí, o que você vai escolher na sua jornada? Você vai querer se apegar ou você vai querer trair? Há momentos na nossa vida que a gente precisa trair com certos hábitos, com certos costumes. A gente precisa romper com certos relacionamentos, porque o que você vai preferir? Manter as coisas como são e trair seu próprio desenvolvimento, ou você vai querer evoluir? Para evoluir demanda traição, demanda rompimento. E aí ele fala da linguagem do traído e do traidor, que ele diz que para o traído, aquele que teve a sua relação com o outro rompida, ele é um imoral, ele é um traidor. Só que para aquele que traiu, ele foi fiel. Ele foi fiel à sua alma. Agora, se eu não traio ele, eu traio a mim mesmo. Se eu não rompo com ele, eu estou rompendo comigo mesmo. Se eu não tiro ou descarto, eu estou amputando a minha evolução, meu crescimento, porque tem alguém que me segura, que me empurra para baixo. O que você escolhe? O que você decide? Tem pessoas que têm te puxado para baixo, tem coisas que têm te fazido decrescer, tem coisas que têm te mantido estagnado. Você tem uma escolha. Ou você trai essas coisas e é um fiel cavaleiro da alma, ou você trai a si mesmo e se apega a essas coisas. Meu conselho é que você venha ser um fiel cavaleiro da alma, que você venha trair certas coisas para que você possa crescer, para que você possa ter um desenvolvimento e você possa alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, ok? Bom, você já leu esse livro? Você conhece esse autor, Newton Bonder? Já leu alguma coisa dele? Viu a peça de teatro que foi colocada? Escreva aqui embaixo, deixe aí seus comentários. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, o que lhe veio à mente, qual foi os insights que você teve, deixe aqui nos comentários, curta ele, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe, nós vemos em nosso próximo vídeo. Fiz.